Vamos lá, galera. Voltando aqui, a gente começou a falar de eventos de JavaScript, mas antes de falar de eventos, a gente precisa dar uma base do que efetivamente é o ambiente web de desenvolvimento, né? Para isso, a gente vai falar um pouquinho agora nesses próximos vídeos desses três capítulos. Vai falar de JavaScript, o navegador, vai falar um pouquinho do DOM, e aí vai entrar efetivamente na manipulação de eventos com JavaScript. E aí, nesse último capítulo 14, é onde a gente vai efetivamente fazer nossas práticas, exercícios e tudo mais. Vamos entrar aqui no capítulo 12 para a gente ver mais ou menos do que ele se trata. No capítulo 12 ele começa falando um pouquinho de navegadores, ele fala que o navegador ele é basicamente a peça central no mundo de desenvolvimento web e fala também que da questão do ambiente de navegador, o browser ser um ambiente hostil. Por que é um ambiente hostil para programação? Porque eu não tenho um único browser, eu tenho vários browsers diferentes. E aí assim, eu vou fazer um código só que vai rodar em vários navegadores diferentes e aí acaba se tornando um cenário hostil porque cada fabricante de navegador pode adicionar algum recurso ou não específico lá dentro do seu navegador. Obviamente existe um padrão para ser seguido pelos navegadores, um padrão que eles devem atender para manter uma certa compatibilidade, mas assim, não existe garantia nenhuma que diga que todos os navegadores vão implementar o padrão à risca. E aí, inclusive, lá no site da Mozilla, para algumas funcionalidades do HTML, do JavaScript, sempre ele coloca lá, essa funcionalidade aqui, ela está habilitada ou ela funciona no navegador A, B, C ou D. E aí ele descreve aonde tudo tá funcionando. Então é importante vocês terem consciência disso. Logo em seguida, o autor do livro fala sobre redes e internet. E aí ele fala, por exemplo, que o conceito de rede ele é um conceito mais antigo, ele começou lá da década de 50, mas que na década de 80 a gente começou a ter a primeira visão ou vislumbre do que seria a internet. Então o pessoal entre 50 e 80 começou a perceber que esse negócio de rede é bom, conectar dois computadores é um negócio bom, mas e se a gente conseguir conectar computadores ao redor do mundo? Provavelmente lá em 80 eles não tinham noção de aonde a gente ia chegar. Então, assim, de 80 para cá já são uns 40 anos. Então, nos últimos 40 anos a gente evoluiu bastante e nos últimos 10 anos a nossa evolução ela tem sido muito mais acelerada do ponto de vista de rede e internet. E aí em seguida ele fala um pouquinho de protocolos de rede e aí ele fala da ideia de protocolo e tal. Assim, se você é aluno de um curso de graduação ou técnico, você deve ter pagado uma disciplina chamada Redes de Computadores. Se essa disciplina não for uma disciplina prática, ela foi uma disciplina teórica, é, pelo menos o nome dos protocolos e para que serve cada protocolo você deve ter ouvido. O que é um protocolo? É um conjunto de regras que definem um protocolo de rede, é um conjunto de regras que define algum formato de comunicação. Existem vários protocolos de rede que foram implementados ao redor dos anos, no decorrer dos anos, e um dos que ele menciona aqui é o TCP. O protocolo de TCP é um protocolo de controle de transmissão de dados, e aí ele trabalha, a gente vai interagir muito com ele. Tanto que hoje o conceito de uma aplicação rodar em rede a maioria dessas aplicações roda em cima do protocolo TCP para transmissão de dados. E aí como é que funciona o TCP? Você tem um IP que referencia referencia a máquina. Então eu tenho um IP que referencia uma máquina, um endereço de máquina, e dentro dessa máquina eu vou ter uma porta. Essa porta nada mais é do que um número que vai estar ligado a um programa que está executando nessa máquina. Então, todas as vezes que eu tenho um programa na minha máquina que está executando e se comunicando via rede, ele tem uma tupla de endereçamento aí que é o IP e porta. Então, eu estou dizendo o seguinte: nesse IP, ou seja, nessa máquina, tem esse programa que está rodando lá dentro. O conceito de IP e porta é muito parecido com o conceito de apartamento em prédio. Então vamos lá. Quando você está numa casa, você só precisa dizer o endereço da casa. Pronto, aquilo é o suficiente para o carteiro lhe achar. Quando você mora num apartamento, aquele endereço ele é compartilhado entre várias famílias diferentes.
E aí, cada apartamento recebe um número. Se o carteiro chegar num prédio que é num endereço que é um apartamento, e naquele apartamento, naquele prédio tem 200 apartamentos, ele vai chegar ao endereço, mas ele não vai saber para qual dos apartamentos ele precisa entregar a correspondência ou encomenda. Para isso, ele precisa do número do apartamento, que seria o número da porta. De forma análoga, acontece nos softwares que rodam em rede, que rodam se comunicando via internet. Então, vai ser muito comum quando você estiver implementando sistemas para a internet, sistemas que se comunicam via rede ou via internet, você que especificar o IP e a porta. Por exemplo, a gente vai ver uma tecnologia, uma ferramenta chamada Node. E o Node tem uma bibliotecazinha chamada Express, que serve para a gente habilitar um servidor web. Quando a gente inicia o Express, a gente tem que dizer o endereço da porta, que é o endereço que aquele programa pelo qual aquele programa vai estar respondendo. E aí ele fala um pouquinho aqui de web, de como a web funciona, e aí aqui a gente sai um pouquinho da camada de rede e passa um pouquinho para entender como é que a gente acessa nossas aplicações web. Quando a gente está programando para a web, vocês aprenderam aí em vídeos passados ou em disciplinas passadas, é, a escrever arquivos HTML, a abrir esses arquivos HTML no navegador e tal, mas a tua página web ela não roda na máquina que tu está desenvolvendo, ela vai rodar num servidor. E aí como é que acontece essa interação? Lá no servidor vai ter uma pasta. Nessa pasta vai ter o código fonte e todos os arquivos HTML, CSS, JavaScript da tua página web. Mas como é que o usuário na internet vai acessar? Primeiro, ele tem que dizer o protocolo, e o protocolo que ele vai usar no navegador é o HTTP ou o HTTPS. O S no final do HTTP vai ser de segurança, porque o HTTPS ele usa comunicação cifrada, criptografada. Depois do HTTP vem o endereço. Esse endereço aí a gente chama de domínio. E esse domínio ele vai estar sempre associado ao endereço IP, ou seja, ao endereço público de um servidor. Vamos entender um pouquinho de onde é que a gente consegue um endereço desse. Ao redor do mundo existem vários servidores, várias páginas, várias empresas que trabalham com registro de domínio. Aqui no Brasil a gente tem o Registro BR. Registro BR, cadê? Registro BR, que é uma entidade que trabalha com registro de domínios. Então, se você quer, por exemplo, meu site, meu primeiro site.com.br, e aí eu mando pesquisar aqui, e aí ele vai dizer, ó, meu primeiro site.com.br não está disponível para registro. Porque isso significa que esse endereço já tem dono, já existe alguém dono desse endereço. E aí ele diz assim, ó, tem esses aqui disponíveis, ó. Meu primeiro site eco, meu primeiro site dev, meu primeiro site .log, .info. Qualquer um desses endereços aqui está disponível para eu registrar. Quando eu registro, esse registro normalmente ele é pago. Eu preciso fazer o pagamento anual ou bianual por esse registro. E aí, depois que eu pago, ele é meu. E aí vai ter uma interfacezinha administrativa onde eu consigo endereçar ou associar esse endereço a um endereço IP da internet, que é o endereço do meu servidor. Vocês vão poder fazer isso. Tem outros sites, por exemplo, GoDaddy, GoDaddy.com, você também pode achar lá. Então volta aqui, meu primeiro site. GoDaddy mandou pesquisar, disse assim, ó, meu primeiro site já está sendo usado. Você pode usar meu primeiro site.club. Aqui ele já dá inclusive o preço de cada domínio. Então você vê que tem algumas extensões que são mais caras do que outras. E aí você dá uma olhada depois para ver como funciona. Se você é estudante, você tem e-mail institucional do IF, no programa GitHub Education você tem acesso a obter um domínio desse de graça, tá? Então se você for lá no GitHub Education, GitHub Student Developer Pack, você tem aqui acesso, ó, no Namecheap, você tem 1 ano de registro de domínio gratuito. Então assim, ele vai deixar tu registrar o domínio, desde que o domínio não tenha dono.
obviamente, você vai passar um ano usando ele sem pagar. E tem outros, ó, name.com também disponibiliza e vários outros aqui, ó, .tech, domains e por aí vai. Vamos voltar para cá. Então isso aqui é um endereço de domínio. Então eu vou associar esse endereço aqui a um servidor específico. E lá nesse servidor eu vou colocar minha aplicação web para rodar. Beleza. E aí a partir desse endereço aqui para frente é basicamente endereço, nome de diretório interno lá do servidor ou nome de arquivos HTML, imagem, JavaScript e tudo mais. Aqui ele mostra um pouquinho do HTML, que é exatamente isso aqui que vai trafegar na internet. Então, assim, vai trafegar texto. E aí, de um lado para o outro vai ser texto. Assim, quem vai transformar esse texto aqui numa tela bonita, como essa que a gente está vendo aqui no navegador da gente, é o próprio navegador. Ele consegue interpretar comandos tags HTML e criar criar essa parte visual que vocês estão vendo aqui, que vocês veem em todas as páginas que vocês enxergam, que vocês usam. Aí aqui fala de JavaScript, HTML, eu vou pular essa parte, porque isso aqui a gente já viu. E é isso que ele fala aqui nesse primeiro capítulo, no capítulo 12, onde ele fala de JavaScript e o navegador. Vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo vai falar sobre DOM, e aí isso eu falo no próximo vídeo. Valeu!